Fala galera, bem-vindo a mais uma aula de literatura. Sou o professor Diego Rosses. Vamos lá, galerinha do terceiro ano. Segui aí, vamos falar um pouquinho sobre as funções da literatura. Vamos ter a ideia que a literatura, trazendo uma citação de Carlos Drummond de Andrade, que ela vai penetrar surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Ou seja, a gente estudar a palavra e a construção que ela permite, que é a questão dos sentidos, que vai ser assim a grande função da literatura, tá? Mas ela vai permear no conhecimento de algumas estratégias, algumas situações que a gente observa mais nos textos literários que são mais comuns. Por isso que foi é, denominada para a gente entender essas funções da literatura. Mas o que é? Cada modalidade artística tem seus materiais específicos. Por exemplo, a pintura trabalha com tintas, cores e formas. A música utiliza sons, danças e movimentos. Já a literatura é a arte da palavra, isto é, a função da literatura é trabalhar a palavra das seguintes formas. Primeiro, a gente vai trabalhar a palavra, vai trabalhar a literatura como compromisso social. A literatura está ligada à sociedade que representa, pois, de alguma forma, os artistas estão sempre ligados ao meio social em que estão inseridos. Isso quer dizer o quê? Que o artista literário, o autor, ele vai se inspirar no meio social em que ele está inserido para ele começar a produzir. Um exemplo desse é Os Sertões, na qual Euclides da Cunha se inspira na Guerra de Canudos, na qual ele vai participar como repórter para o jornal Estado de São Paulo. E daí, nessa inspiração, ele resolve escrever um livro sobre essa guerra. É um exemplo clássico da literatura, se pautando na questão do compromisso social, né? Seguindo, a literatura como um jogo de estrutura linguística. Se a literatura é a arte da palavra, então a palavra precisa ser trabalhada dentro de um contexto para criar como uma produção artística. A gente tem que pensar isso. Você precisa estar atento, porque a literatura não se prende à língua. Faz uso livre dela, podendo subverter algumas de suas regras e sentidos comuns de algumas palavras. Ao que a gente vai entender como aquela linguagem denotativa e conotativa, a ideia da licença poética, se a gente está trabalhando com a palavra como arte, a gente precisa se aproveitar da palavra, dos sentidos e criar. E essa criação, vamos dizer assim, a gente utiliza a língua de forma livre. Olha aí um textinho de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra, nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida, em minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Olha a repetição de alguns termos para poder dar ritmo. Além de dar ritmo, nos confronta a ideia de quê? Que sempre na nossa caminhada vai ter uma pedra. E essa pedra não é no sentido literal dela. É a ideia de que ela pode te dar um tropeção. E que tropeção o quê? Te tirar do caminho, tirar do rumo. Seria uma interpretação que a gente pode fazer desse texto. Então, a utilização de alguns termos fora do seu sentido para criar um contexto. É a ideia da linguagem conotativa, da linguagem figurada. E parte para a utilização das figuras de linguagem, sendo como a arte da palavra. O jogo de estrutura linguística seria a utilização da linguagem conotativa e das figuras de linguagem para representar um contexto. Seguindo, a literatura como expressão de sentimentos. Ora, vos. O sentimento é um grande aspecto da criatividade de todo artista, em qualquer tipo de obra de arte.
Na literatura não tem como não fugir desse ideal. Então, ao se deparar com um romance, um poema, por exemplo, você se depara com um vasto leque de possibilidades de leitura, dependendo da sua realidade, ou seja, de como você percebe o mundo, da sua vivência, dos seus sentimentos, revelando nossas emoções mais íntimas e emoções mais intensas. E assim, tem-se a epifania, momento em que enxergamos as coisas a partir do que se dá no nosso interior, no nossas emoções. Então, quando a literatura faz uma conexão com o que a gente tem de sentimento, e aí a gente começa a entender aquele contexto sobre a visão do nosso sentimento, que nós entendemos pelo aquele sentimento, ocorre essa epifania. Então a literatura está utilizando os sentimentos para ser criativo. Eu sou o pássaro demais para suas gaiolas. A gente pode entender aí como uma ideia de revolta. Só vai entender que essa ideia de revolta e entender esse contexto quem conseguiu passar por essa revolta nesse aspecto amoroso aí que está se falando. Então aí eu posso dizer que eu estou, a partir da minha vivência, eu consigo entender o contexto e parto para epifania. Ou seja, a gente pode aprofundar essa interpretação e quando o eu lírico diz que é um pássaro demais para suas gaiolas, que ela é uma pessoa livre demais para viver presa ao molde de alguém. Essa é a ideia que quer passar. Então, somente quem passa por uma experiência dessa que pode proferir esse tipo de interpretação. Essa é a ideia com a literatura como expressão de sentimentos. Seguindo, literatura como evasão. A literatura nos faz transcrever a realidade, ou seja, faz a gente ir além da realidade. E essa realidade é a realidade que a gente convive, mas não tem por obrigação se ater a ela. O que a gente pode entender? Aqui a literatura escreve a realidade, entretanto, ela pode se evadir da realidade. Ela não precisa estar presa. Já que tanto você, né, que está lendo, como autor, pode fazer uso da imaginação e exercitar a sua liberdade criativa ou interpretativa. Aí eu trouxe a imagem aí, não sei se vocês já viram esse filme, que é o filme Avatar, que foi criada toda uma realidade de um outro país com outros seres. Entretanto, as lutas eram parecidas com as lutas que nós vivemos. Então, a nossa realidade está transcrita aí, mas transcendida para um outro, com um outro ideal, para um outro, uma outra ideia de vida, com outros seres e outros planetas, né? E as lutas são sempre as mesmas, o ser humano com a ganância tentando aproveitar o máximo de recursos naturais de um planeta, já que eles já tinham se o quê? Já tinham acabado com os recursos naturais da Terra. Continuando, e para terminar, um outro aspecto que causa criação no texto literário é a intertextualidade. O que é intertextualidade? Nada mais é do que influência ou relação entre dois ou mais textos analisando as referências existentes entre elas. Tais referências podem ser notadas de forma explícita ou implícita e representadas sob diferentes formas, sejam elas auditivas, visuais ou escritas. O que quer dizer aqui é quando a gente se apoia em outros textos, outras linguagens, para a gente estabelecer uma criação. Por exemplo, olha, dois poemas aí, um primeiro de Gonçalves Dias e outro de Carlos Drummond de Andrade. Primeiro a canção de exílio, do exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E Europa, França e Bahia, de Carlos Drummond de Andrade, 1900, quase 100 anos depois, né? Olha como ele vai se inspirar, fazer uma intertextualidade com Canção do Exílio, vai se inspirar e vai recriar. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era a mesma canção do exílio? Eu tão esquecido da minha terra, aí terra que tem palmeiras onde canto sabiá.
Então ele se inspira na Canção do Exílio e recria, permitindo assim a intertextualidade. Vamos ver. Partindo das experiências pessoais ou sociais, o artista recria a realidade, dando origem a uma realidade ficcional que também pode ser o espelho do mundo real. Você precisa seguir as pistas para reconhecer a obra literária, a relação entre o autor, o público e a sociedade. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que não tem como. Todo autor literário, e até aquela característica do texto literário que a gente fala da ideia da subjetividade, ele vai partir ou de sua experiência pessoal ou de sua experiência social, ok? Mas a gente vai perceber muito do autor, muito da ideia do autor ali. Porque é uma obra criada por ele que não tem como. As emoções, todo texto literário, a gente é carregado de emoções. Uns mais, outros menos, mas são carregados de emoções que a gente pode perceber, né? E essa é a grande fonte de inspiração para a criação de obras literárias. As emoções, seja elas pautadas na realidade, uma emoção de revolta da realidade, que eu preciso fazer uma denúncia, ou eu preciso mostrar quem é esse cidadão brasileiro, como foi o exemplo de Sertões, né? E isso faz a conexão entre o autor, o público e a sociedade em que ele está vivendo, tá? Então essa matéria das funções da literatura estão na página 9, 10, 11 e 12 da apostila. Pessoal, leiam, façam exercícios para a gente continuar essa aula. Grande abraço a todos.